A presente comunicação tem por objetivo tecer algumas considerações sobre a formação do campo dos estudos históricos africanos. Partimos da ideia de que, ao contrário de outros campos acadêmicos, neste não há unidade nem homogeneidade nos seus pressupostos conceituais, teóricos e epistemológicos. Admitimos aqui não apenas uma diversidade de enunciados e proposições, mas também implicações decorrentes daquilo que Georges Balandier chamou de situação colonial. Isto é, uma série de elementos pelos quais a condição e a situação dos indivíduos colocados em contato diverge em virtude do lugar que ocupam nas relações de cunho colonial. Para isso, estudaremos a trajetória de dois nomes importantes do africanismo francês. De um lado, Raymond Mounier, que nasceu em 1912 e morreu em 1994, e que se estabeleceu na cidade de Dakar, no Senegal, em 1937, a serviço do governo colonial. Raymond Mounier atuou no Institut Français d'Afrique Noire, Instituto Francês da África Negra, desde 1941, e em 1949 criou um departamento de arqueologia e pré-história, que lhe deu renomada e que lhe permitiu estabelecer contato com pesquisadores europeus e que atuavam em diversas áreas do continente africano. Essa posição foi ainda mais consolidada com a defesa da sua tese de doutorado, chamada Quadro Geográfico da África Ocidental, que ele defendeu na Universidade de Paris, sob orientação de Charles-André Julian, tendo na banca de doutorado, além do Théodore Monod, que era seu chefe no IFAM, Michel Mollard. Então nós temos aí um caso de um pesquisador de sucesso, de um nome importante que se colocava como autoridade. Por outro lado, mais ou menos na mesma época em que Raymond Mounier se consolidava em Dakar, Cheikh Anta Diop, um senegalês nascido em Diourbel, pertencente a uma família tradicional múrida, muçulmana, terminava os seus estudos secundários nos anos 30 e nos anos 40 migrou para a França, estabelecendo-se em Paris em 1946 para estudos, onde ele estudou matemática, física, arqueologia e história. Cheikh Anta Diop era um estudante não apenas ativo como intelectual, mas também como militante, uma vez que ele secretariou a Associação dos Estudantes Africanos no final da década de 1950, assumindo posições pan-africanistas e aproximando-se do movimento da negritude. Em 1951, Cheikh Anta Diop propõe pela primeira vez uma tese de doutorado intitulada O Futuro da África Negra, que foi recusada pela banca por, supostamente, não conter base acadêmica suficiente para ser defendida. Mais uma vez, em 1954, sob a orientação de pesquisadores franceses, o Cheikh Anta Diop apresentou uma tese de doutorado sobre a formação histórica do Egito e sobre o futuro cultural da África Negra. Tese essa que, mais uma vez, foi recusada pela inexistência de uma banca que se dispusesse a avaliá-la. Não obstante essa recusa e, portanto, esta limitação imposta pela Academia Francesa, em 1954, os materiais dessas teses recusadas de Diop foram publicadas pela editora Presença Africana com o nome Nações Negras e Cultura, que é um livro importantíssimo do pensamento africano até os dias de hoje. Nessa obra, Cheikh Anta Diop parte do pressuposto da falsificação da história africana feita até então e da necessidade de uma reconciliação da África com a sua própria história, algo que ele propõe a partir da análise dos fundamentos da cultura negra na formação do Egito Antigo.
A obra, dividida em duas partes, tem, no início, uma ampla argumentação sobre as conexões históricas do Egito com a África Negra e, numa segunda parte, uma série de proposições sobre a possibilidade de um pensamento autônomo e efetivo dos africanos que lhes possibilitasse a sua independência e a constituição do que o Cheikh Anta Diop chama de um Estado federal na África Negra. Enquanto isso, Raymond Mouni deixava o Senegal, depois da independência do Senegal em 1960, para retornar à França e criar na Universidade de Paris um centro de estudos africanos, junto com Hubert Deschamps, Henri Brustwig, Robert Cornevin e outros africanistas, entre aspas, franceses. Ele passa a se constituir então em orientador de historiadores e historiadoras africanas que desejassem estudar na antiga metrópole. Notamos aí, portanto, a continuação de uma situação colonial, mesmo após a independência política do Senegal. Enquanto, por outro lado, Cheikh Anta Diop, embora esquecido e neutralizado dentro do espaço acadêmico da Universidade de Dakar, desde 1966 atuou como assistente de pesquisa no laboratório de radiocarbono, onde teve a oportunidade de criar um núcleo de pesquisa de arqueologia africana. Então, isso leva a que nos anos 70 o Cheikh Anta Diop seja convidado pelo Comitê da Unesco para participar da escrita da História Geral da África, o que ele faz no volume 2 dessa coleção, num estudo sobre as críticas feitas à obra do Cheikh Anta Diop pelo François Fauvel Aymar, um artigo escrito pelo pesquisador Armel Cressan, que leciona na Universidade Cheikh Anta Diop, que é a Universidade de Dakar, né, o nome da Universidade de Dakar na atualidade. O Armel Cressan desenvolve o conceito de fronteira epistêmica, de um cordão sanitário estabelecido por discursos hegemônicos dentro do meio acadêmico. Mas discursos hegemônicos não significam necessariamente discursos únicos. É isso que tem que ser considerado e é isso que tem que ser pensado para que possamos avançar e possamos reconhecer na diversidade um valor heurístico, um valor de interpretação para a compreensão da complexidade do mundo negro a partir de referenciais propriamente negro-africanos, em pressupostos científicos, que é o que o Cheikh Anta Diop sempre defendeu. Muito obrigado.